Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí para o nosso cafezinho com Soares? O assunto de hoje, importantíssimo, a súmula vinculante 3 do STF. Esse é um assunto que você consegue encaixar ele em vários tópicos, em vários temas aí do direito administrativo, mas ele não está em um tema específico, não está em um assunto específico. Você consegue estudar ele em princípios, no princípio do contraditório e ampla defesa, no princípio da autotutela, consegue estudar em atos administrativos, em controle da administração. Então, é um tópico aí bem interessante, é uma súmula muito cobrada em prova, e que você não costuma observar isso aí com frequência em livros, em outros materiais, porque, como eu disse, ele está dividido em vários tópicos da matéria, mas ele não está num tópico específico. Tipo assim, professor, a aula de hoje é sobre o quê? É princípios, é atos, é tudo. Eu vou falar de princípios, eu vou falar de atos administrativos, vou falar de controle da administração. Então, ela é uma súmula muito rica de conhecimento, de detalhes. Então, quem é aluno do Suarim conhece, porque eu coloquei isso daqui na grade do curso lá da PRF de Picos, tem aluno aqui de lá, no curso do Ministério Público do Ceará, aqui de Parnaíba, domingo à tarde. Esse era guerreiro, domingo à tarde, um curso do Ministério Público do Ceará, tinha ele também. E se você também é meu aluno online, eu trabalho sempre com isso daqui. Agora, o seguinte, teve uma mudança de entendimento. Fevereiro de 2020. Uma coisa que já estava pacificada, uma coisa que todo mundo já tinha entendido, as bancas estavam cobrando. Agora, em 2020, o STF mudou o entendimento dele. E de um certo ponto, até ficou melhor, realmente, essa mudança de entendimento do STF, porque melhorou para o cidadão, para o administrado, né? E aí a administração por agora vai ter que correr contra o tempo aí para não perder o prazo e acabar tendo que fazer aí uma apreciar a legalidade e fazer uma aprovação tácita, né? Um registro tácito da aposentadoria. Calma aí que eu vou já conversar com vocês sobre isso daí. A aula de hoje está rica de detalhes. Você não pode piscar hora nenhuma, muito aprofundada a aula de hoje. Então vamos lá. Pessoal que está ao vivo aí comigo, sempre vão mandando algumas mensagens aí para eu saber se está tudo ok. Porque muitas vezes quando não chega a mensagem eu fico preocupado se está ok, se não está. Então bora lá, vamos conhecer essa súmula vinculante 3 do STF. Aula pancada, meu patrão. Você vai observar, ao final da aula aqui, tem muita coisa, muita jurisprudência, 2020, 2019, e que vai ser cobrado na sua prova. Vou observar aqui como as bancas cobram esse assunto. Então, está aqui o texto da súmula vinculante 3 do STF, que vai ser determinado assim: nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, você tem que entender a regra para depois entender a exceção. Qual é a regra? O que ele está dizendo é que nos processos perante o Tribunal de Contas da União, que realiza esse controle financeiro aí, ele auxilia o Congresso Nacional no controle financeiro, né? Porque a competência é do Congresso Nacional e ele vai exercer com auxílio do TCU, como está lá no artigo 70 e artigo 71 da Constituição Federal. E aí ele vai dizer que quando o processo puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo, tem que ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. Agora, ele vai dizer, ó, o contraditório e a ampla defesa não precisa estar excetuado em quais situações? Apreciação da legalidade do ato da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Vamos lá, eu fiz um esquema aqui para você compreender. Então é o seguinte, nos processos perante o TCU, Tribunal de Contas da União, vou assegurar o contraditório e ampla defesa quando? Quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Essa é a regra.
exceto na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, quando o TCU vai apreciar essa legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, não é necessário garantir o contraditório e ampla defesa. Professor, não estou compreendendo ainda não. É o seguinte, lá na Constituição Federal, no artigo 71, vai dizer o seguinte: o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, a qual compete apreciar, para fim de registro, a legalidade dos atos da emissão de pessoal, a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações, instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão. Esse tópico aqui não é nem um tópico assim de tão importância para a aula de hoje, mas eu não posso deixar de explicar isso aí, de destacar o tanto que isso é pegadinha de prova. Então é o seguinte, o TCU ele tem a competência para apreciar a legalidade desse ato de admissão, excetuar as nomeações para cargo em comissão. Isso é muito cobrado em prova. Professor, não entendi. Tem muitos alunos aqui que estão estudando aí para o concurso da PRF. Quando você for aprovado da PRF com fé em Deus, for nomeado, tomar posse e entrar em exercício, aquele ato seu de admissão, ele vai ser mandado para o TCU. Para o TCU analisar se está tudo ok, para verificar se você não está acumulando cargos, apreciar essa legalidade, saber se o ato está todo legal. Agora, o TCU, ele não vai fazer isso daí para nomeações para cargo em comissão. Então, essa é a pegadinha de prova, quando ele cobra esse artigo 71. Isso daqui é mais cobrado em direito constitucional, até mesmo do que direito administrativo. Em questões de direito constitucional, isso aqui é muito cobrado, essa parte que está de vermelho aí. Aí ele vai dizer, bem como das concessões de aposentadoria, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Professor, ainda não entendi. Vou explicar aqui, mas ainda vou voltar para esse slide, mas vou explicar aqui como é que funciona. É o seguinte, quando o servidor ele solicita a aposentadoria dele, solicitou aí, o órgão vai lá e diz ok, beleza. Só que o órgão pega aquele ato de aposentadoria e manda para o TCU analisar se está tudo ok, se a pessoa realmente preencheu os requisitos, o tempo de contribuição, tudo bem direitinho. Então, o TCU vai analisar essa legalidade. Então, é assim que funciona a aposentadoria do servidor público. Cuidado que eu não estou falando a aposentadoria do regime geral. Isso aqui não é, vou lá no INSS, vai ser assim? Não, INSS você está levando para o regime geral de previdência. Eu estou tratando do regime próprio, a aposentadoria do servidor público. Beleza, então é assim que funciona isso daí. Quando envolver essa apreciação da legalidade, eu não preciso garantir o contraditório e a ampla defesa. Mas, professor, o que é contraditório e ampla defesa? É eu chamar o interessado, eu garantir o direito para ele de contradizer, de falar o contrário, de ter ampla defesa, do TCU dizer uma coisa e ele dizer outra, do TCU dizer, não, isso aqui está errado, ele lá e se defender. Não, então nesse momento eu não vou garantir contraditório e ampla defesa. Eu vou garantir contraditório e ampla defesa quando a decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Beleza. Esse contraditório e ampla defesa, ele é bem interessante no direito administrativo e você tem que entender ele de acordo com duas outras súmulas vinculantes também bem importantes, que é a súmula vinculante 5 do STF, logicamente toda súmula vinculante é do STF, mas a gente acaba falando súmula vinculante 5 do STF, que vai determinar o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. O que isso aí significa? O que isso aí tem a ver com contraditório e ampla defesa? É porque é o seguinte, no processo judicial, se você quiser ir para o poder judiciário, você precisa de um advogado. Isso é a regra. Então, você precisa contratar um advogado para entrar. Você não pode sozinho, você chega lá no juiz e quer entrar com ação e pronto. Você vai precisar do auxílio de um advogado, defesa técnica emprestada por um advogado.
Já no processo administrativo, isso não é obrigatório. O advogado ele é facultativo. Se você está respondendo um processo administrativo, se você quiser responder sozinho, não, eu sou muito bom em direito administrativo e eu vou responder sozinho. Pronto, você pode fazer dessa forma. Ah, mas eu quero contratar um advogado. Também pode, não tem problema nenhum quanto a isso. É facultativo. Então, o que a súmula vinculante 5 vai dizer? A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal. Beleza. Outra súmula interessante, súmula vinculante 21, que ela vai determinar o seguinte: é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Novamente, eu tenho que comparar com o processo judicial. No processo judicial, muitas vezes, quando você vai entrar com um recurso, você perdeu a decisão, vai entrar com recurso, você precisa pagar, você precisa deixar um dinheiro lá. Então, isso aí já dificulta um pouco, né? Se a pessoa não tem aquele dinheiro, ela já fica, e agora, como é que eu vou entrar com recurso? Então, no processo judicial, muitas vezes acontece dessa forma. Já no processo administrativo, isso é inconstitucional, isso é proibido, não pode. Quer entrar com recurso, vai entrar no... Ah, peraí, para entrar com recurso tem que depositar aqui R$ 500, tem que deixar aqui R$ 1.000. De jeito nenhum. É inconstitucional a exigência de depósito ou rolamento prévio de dinheiros ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Essas três súmulas, a 5, a 3, que é o assunto da nossa aula, 3, 5 e 21, são muito cobradas em prova. Inclusive, eu trouxe aqui a primeira questão, que vai tratar sobre isso daí, cobrado no concurso de TCE do Pará, que vai falar: no que se refere ao processo administrativo, análises assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Primeiro, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se o contraditório e ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Certíssimo aí, né? A primeira alternativa. Segundo, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar torna a penalidade imposta anulável. O que vocês acham aí da segunda questão? Ela está certa ou está errada? Quando ele diz que a falta de defesa técnica por advogado torna a penalidade imposta anulável. Está errado, né? Essa falta de defesa técnica não viola a Constituição. Eu não preciso do advogado no processo administrativo disciplinar. 3. É legítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. É errado também. Dizendo que é legítimo exigir depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo, está errado. É inconstitucional você pedir isso daí. Você pedir um depósito prévio para aceitar um recurso administrativo. E 4. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Isso daí está correto. É o que você encontra na Lei 9784 de 1999, que vai dizer que o recurso administrativo ele tramita no máximo por 3 instâncias. Beleza? Então, com isso, o gabarito da nossa questão é o item C, 1 e 4. Sheva, súmulas 3, 5 e 21, sim, súmula vinculante, cuidado. Não é súmula normal, não, porque o STF ele tem a súmula vinculante e a súmula normal. Tranquilo? Então, continuando. Finalizar essa parte aí explicando essas 3 súmulas, né? Do contraditório, da ampla defesa, você conhecendo o texto da súmula vinculante 3, entendendo ele, né? Porque isso é muito importante, porque em algumas questões ele é cobrado dessa forma aí, só o texto dele, mas aí agora vamos começar a aprofundar para chegar na atualidade, né, na mudança de entendimento na tese de repercussão geral do STF. Um tópico bem interessante é a classificação desse ato de aposentadoria, porque a doutrina ela critica demais isso daqui, mas a aula aqui é para concurso público,
Então, eu vou explicar o que as bancas cobram. E outra coisa, o STF bateu o martelo de novo, agora dia 19 de fevereiro de 2020. Ele confirmou isso daqui, que ele já era uma tese dele muito antiga, isso. A doutrina dizia outra coisa, mas o STF dizia daquela forma. E agora, em 2020, ele, não, eu continuo dizendo dessa forma. O que, professor? Que o ato administrativo de concessão de aposentadoria de servidor público é um ato administrativo complexo. Professor, me explica isso daí? Com certeza. O ato administrativo, quanto à manifestação de vontade, ele pode ser simples, complexo ou composto. O ato simples é aquele que tem uma manifestação de vontade e um ato administrativo. Olha a maldade aí, já começaram a falar o bizu aí. Não pode ainda não, ainda é menos de 10 horas. O ato complexo é aquele que tem a manifestação de vontade de mais de um órgão, então ele tem mais de uma manifestação de vontade, duas ou mais, mas é só um ato. O ato composto, eu tenho a manifestação de vontade de um órgão que depende da aprovação, homologação, ratificação de outro órgão. Então, aqui eu tenho dois atos administrativos. Então, essa é a diferença. O ato simples, uma manifestação de vontade e um ato. O complexo, mais de uma manifestação de vontade, duas, três, quatro, cinco manifestações, é duas ou mais, e um ato. E o composto, ele tem uma manifestação de vontade que depende da aprovação, depende da homologação, da ratificação de outro órgão. Então, eu tenho dois atos. Esse aqui principal e esse outro acessório. São dois atos envolvidos aqui. Então, a doutrina, ela entende, queria dizer que o ato administrativo de aposentadoria era um ato composto, porque o órgão concedia e o TCU aprovava. Mas não, esse não é o entendimento do STF, não é o entendimento para fins de prova. O entendimento é que é um ato complexo, que eu tenho a manifestação de vontade do órgão, aposentando o servidor, e tenho a manifestação de vontade do TCU, e essas duas manifestações de vontade, elas vão realizar um ato, que é o ato de quê? O ato de conceder ou não a aposentadoria do servidor público. Então, por isso que é classificado como um ato complexo, que tem duas manifestações de vontade, que vai ficar em apenas um ato administrativo. Beleza? Isso daqui é importantíssimo. Então, anote isso daí. Vou resolver aqui com vocês algumas questões que tratam sobre isso. Então é o seguinte, ó, questão bem recente, questão da COPES, da UFP, cobrada aí para consultor legislativo da ALEP Direito 2020. Quanto à classificação dos atos administrativos, marque a opção incorreta. Olha como é importante o aluno conhecer isso daqui. E como eu disse, é difícil essa súmula vinculante, ela está incluída na grade de um curso qualquer, né? O curso de direito administrativo. É difícil incluir a súmula vinculante na grade curricular, mas tem que ser explicado, porque ela pode ser cobrada em vários assuntos. É um assunto assim, é igual, eu digo, anulação e revogação. Você tem que saber. Delegação e avocação também tem que saber. Por quê? Porque pode ser cobrado em vários assuntos. Pode ser cobrado em atos, em poderes, em controle da administração, no processo administrativo, e é igual essa súmula vinculante. O aluno que tinha o conhecimento dessa questão aqui, dessa súmula, dessa parte da aula, ele acertava essa questão. Por quê? Porque a questão pede o item incorreto. No item A diz, o registro de aposentadoria pelo TCU é um ato composto. Está errado. É um ato complexo e não um ato composto. Então já temos aqui o gabarito no item A, mas eu vou comentar todas as questões aí. No item B fala, ato composto é o que resulta da vontade única de um órgão ou agente, mas depende de aprovação, notificação ou confirmação por parte de outro para produzir seus efeitos. Correto, foi o que eu acabei de explicar, do ato composto. O ato complexo
é aquele que se forma pela conjugação de vontade de mais de um órgão ou agente, certo? É mais de uma manifestação de vontade. Portaria expedida por presidente de tribunal é um ato simples? Sim, porque a portaria é um ato. Foi expedida por quem? Pelo presidente. Então, eu tenho aqui um agente, né? Uma manifestação de vontade. Então, ato simples. O item é atos de império expressa a vontade soberana do Estado e o seu poder de coerção, tá certo? Porque eu tenho os atos de império, atos de gestão e atos de expediente. Os atos de império são esses que o Estado atua com supremacia, os atos de gestão são atos internos e os atos de expediente, aliás, os atos de gestão são atos que a administração está no mesmo patamar do particular e atos de expediente são atos internos. Beleza? Vamos resolver mais uma questão aí. Terceira questão. A respeito dos atos administrativos, julgue o item seguinte, questão da banca CESP aí. Considere que um servidor público federal tenha sido aposentado mediante portaria publicada no ano de 2008 e que em 2010 o TCU tenha homologado o ato de aposentadoria. Nessa situação hipotética, esse ato caracteriza-se como complexo, visto que, para seu aperfeiçoamento, é necessária a atuação do TCU e do órgão público a que estava vinculado o servidor. Gabarito, certo, né? A CESP, ela faz todo o enfeite aí, ela vai mudando a forma de falar, mas ela só perguntou, a aposentadoria do servidor público é um ato complexo. Tranquilo? Com isso, finalizamos mais um patamar da aula, mas agora eu quero saber de vocês. Alguma dúvida até aqui? Compreendeu? Tem algum tópico aí que você queira perguntar? Bora lá, esse é o momento. Pergunte aí se está ok, vamos seguindo. Quer que eu volte para explicar alguma outra coisa? Bom da aula ao vivo é isso. Até aqui tudo ok, beleza. Anotando tudo aí, depois eu passo o material para vocês. Tudo ok? Pronto. Então vamos seguindo aí. Qualquer dúvida pode mandar, que no momento oportuno eu vou para a aula para explicar. Agora é o ponto mais importante da aula. Até aqui eu estava só ensaiando. Sabe aquelas bandas de forró que começa tocando para a banda principal chegar? Igual o show de humor também. Começa colocando ali o cara que está iniciando a carreira para abrir o show de humor, aí depois chega o artista principal. Pois pronto, aqui eram as bandas de forró aí que estavam abrindo o show. Agora vai chegar a banda principal. Pronto. Então, muita atenção aqui. Beleza, como era o entendimento antes? Vou falar para você lembrar. Antes era o seguinte: o servidor pedia a aposentadoria para o órgão, né? Coloquei o MPU aqui só como exemplo, mas Receita Federal, PRF, diversos órgãos aí relacionados aí, servidor público, podemos dizer assim, né? Ocupante de cargo público. E aí, o órgão ia lá e pá, concedia. Só que aí mandava para o TCU, né? TCU, analisa aí. Só que quando o órgão concedia, o cara já saía, já estava aposentado, né? Ele já parava de trabalhar. Mas aí ainda ficava esperando essa apreciação aqui, ó, que tem na súmula vinculante. Ele fala apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. Então, quando o órgão dizia ok, pode ir, o cara já ficava aposentado, mas ainda não estava 100%, não tinha 100% de certeza. Por quê? Porque o TCU ainda estava analisando a legalidade daquele ato. Ele ainda ia, opa, peraí, não, tu tá devendo tempo de contribuição, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Ah, beleza. Qual era o entendimento? O entendimento era o seguinte: se o TCU fizesse essa apreciação de legalidade dentro de 5 anos, não precisava ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. Esse era o entendimento. Então, demorou 4 anos, o TCU negou. Vai ter contraditório e ampla defesa? Não. Demorou 3 anos, o TCU aprovou.
Vai ter contraditório e ampla defesa? Não. Por quê? Porque dentro de 5 anos não tinha a obrigação desse contraditório e ampla defesa. Agora, se o TCU demorasse mais de 5 anos, aí era obrigado a garantir o contraditório e a ampla defesa. Então vamos imaginar, o servidor estava 8 anos, 9 anos aí aposentado, de boa, em casa, tranquilo. Depois de 8 anos, o TCU diz: opa, tá errado aqui, bora, volte a trabalhar. Aí o cara: peraí, depois de 8 anos, TCU, você quer que eu volte? Não, tá errado aqui, tá errado. Aí ele ia dizer: não, mas você vai ter que me garantir agora o contraditório para defesa. Eu vou ter que ter o direito de defesa. Aí o que o TCU tinha que fazer? Realmente tinha que dar o contraditório para defesa. Por quê? Porque no primeiro momento, se o cara se aposentou, depois de 2 anos, 3 anos, o TCU, opa, negou, não, volta, tá errado. Você não poderia ter se aposentado, não. Aqui não tinha contraditório, não tinha para defesa, nesse prazo aí de até 5 anos. O cara voltava e tentava verificar o erro dele de outras formas, mas contraditório e ampla defesa não tinha. Por quê? Porque aqui não tem um litígio realmente. Aqui o TCU está só analisando. E outra coisa, o ato ele só é formalizado realmente, como é um ato complexo, quando eu tenho as duas vontades, quando eu tenho a conjugação da vontade do órgão e do TCU. Então, se o TCU não falou nada, o órgão não, o ato não está perfeito, não se aperfeiçoou ainda. Beleza? Então, mas se demorasse mais de 5 anos, aí o TCU poderia negar, mas tinha que garantir o contraditório e a ampla defesa. Esse era o entendimento que acontecia antes, até o dia 18 de fevereiro de 2020. Era esse o entendimento que prevalecia. Agora, qual é o entendimento do STF que vai chover em prova? Vai cair e muito. O seguinte: agora o STF entende que o TCU tem 5 anos para analisar isso daí. Se depois de 5 anos o TCU não analisar, ele vai ter que fazer o registro tácito, registro automático da aposentadoria. Como assim, professor? O rapazinho aqui solicitou. O órgão disse: ok, pode ir para casa. A papelada dele vai para o TCU. O TCU tem 5 anos para dizer: não, tá errado. Você tirou licença para tratar de interesse particular em tal ano. Então, com isso, você está devendo tempo de contribuição. Você não preencheu os requisitos, não, meu patrão. Peraí, bora analisar isso aqui direito. O TCU tem 5 anos para dizer isso daí. Se depois de 5 anos o TCU não analisou mais, ele não pode mais. Acabou. Aqui já era, o cara está aposentado e pronto. Isso daí em prol de quê? Em prol do princípio da segurança jurídica e do princípio da proteção à confiança. Imagina o cara 8 anos esperando a decisão do TCU. Causava uma insegurança jurídica muito grande. Agora não. Vou colocar para vocês aqui a tese que está aqui, ó, 19 de fevereiro de 2020. E foi assim: em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Vou ler novamente. Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva corte. Uma mudança bem interessante, né? Uma mudança, sim, que se você não tiver atualizado, você pode cair numa pegadinha de prova. Tem uma questão aqui recente, vou já resolver com vocês. Essa daqui, ó. Prefeitura de Salvador, da banca FGV, Fiscal de Serviços Municipais de 2019. Essa questão está bem recente, mas ela já está com o gabarito alterado. Já não vale mais o gabarito que foi quando ela foi cobrada. Eu tive que adaptar a questão para poder colocar aqui para vocês. Beleza? Mas aí, vocês pensam que acabou? Que o aprofundamento da aula era só até aqui?
Sabe? Aqui está só começando. Está só começando o aprofundamento da aula. Por quê? Beleza, né? Tudo entendido até aqui? Vocês compreenderam essa mudança? Deu para perceber bem direitinho o, o que tinha, o que era antes, agora como é agora? Acho que, na minha opinião pessoal, eu acredito que ficou até melhor, né? Porque agora é 5 anos. Pronto, a pessoa sabe, vou ter que esperar 5 anos e pronto. Beleza? Mas aí vamos lá. Como eu disse, está só começando. Quando é que vai começar a contar esse prazo de 5 anos? A banca pode colocar isso para vocês. Então é o seguinte: vamos imaginar que o rapaz solicitou a aposentadoria dele em agosto de 2019. Isso aqui ele foi lá na Receita Federal e solicitou. E a Receita disse: ok. A Receita pega esse papelzinho e manda para o TCU. Chega lá no TCU em outubro de 2019. Aqui foi quando chegou no TCU. Aí a prova vai perguntar: tem 5 anos, né? Tem. Mas aí, vai terminar quando? Vai terminar em agosto de 2024 ou em outubro de 2024. O prazo ele vai ser contado daqui, ó. Os 5 anos para o TCU apreciar essa legalidade é da chegada do processo na Corte de Contas. Muitas vezes eu vi questões colocando, inclusive acho que tem até uma que eu coloquei aqui para vocês. Cadê? Tá aqui, ó. Considere que o servidor público tenha sido aposentado por portaria no ano 2008 e que em 2010 tenha homologado. Não, isso aqui já é outra coisa. Mas havia questões dizendo demorar mais de 1 ano, 2 anos para chegar ao processo no TCU. Às vezes pode acontecer numa questão, uma situação prática dessa daí. Então, o prazo de 5 anos que o TCU tem para analisar essa legalidade é contado da chegada do processo. Até mesmo porque, assim, eu só posso contar depois que ele tiver com o processo na mão, né? Seria uma coisa lógica. Da mesma forma de eu falar assim, pessoal, eu vou passar um trabalho para vocês, mas eu vou mandar daqui a pouco. Vocês têm 3 dias para mandar o resultado para mim. Só vai contar do momento que eu entregar o trabalho para vocês. Enquanto eu não entregar, o prazo não está contando. Como é que vocês vão fazer se vocês não sabem? Então é assim que funciona aqui no TCU também. Observa aqui a parte final que ele diz: a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Agora aqui foi bem interessante por conta do seguinte: esse termo inicial aí do prazo decadencial. O prazo é contado a partir da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, ok, e não a partir da concessão da aposentadoria. Outra coisa interessante, que pode ser pegadinha de prova. Na aula de hoje é tranquilo, né? Estou aqui explicando, beleza, na brincadeira. O problema é lá na prova. Então, o cara aqui, o PRF, solicitou a aposentadoria dele em maio de 2020. O processo chegou no TCU em janeiro de 2021. Em fevereiro de 2023, o TCU disse que está tudo ok. O prazo de 5 anos para o TCU analisar, ele é contado daqui, da chegada do processo na Corte de Contas. Então, aqui que começa com a puf, chegou. Ó, TCU, você tem 5 anos, viu, para analisar isso aqui. Se você não analisar, já era. Vai ter que aprovar do jeito que está aí. Como ele fala aí. E esse prazo de 5 anos é o previsto no decreto 20.910 de 1932. Aqui não é o prazo da Lei 9784, não. O STF, na decisão do dia 19 de fevereiro, ele diz que o prazo de 5 anos é o prazo do decreto 9.910, porque esse decreto ele traz um prazo para o administrado, para ele buscar algo da administração. Então, o ministro Gilmar Mendes, quando ele foi fazer o voto dele, ele disse: se o administrado tem 5 anos para
buscar alguma coisa da administração, então o contrário também eu vou utilizar. Por analogia, o prazo também vai ser de 5 anos. Mas cuidado, porque a prova pode dizer que esse prazo é o prazo da Lei 9784 e não é ainda. Eu não vou utilizar o prazo da 9784, que é do processo administrativo, prazo de anulação, ainda. Aqui eu vou utilizar esse prazo de 5 anos do decreto. Beleza? Porque eu tenho outra decisão agora, de 2019, bem recente também, ó, 28 de maio de 2019, que vai dizer o seguinte: por se tratar de hipótese de ato administrativo complexo, a decadência prevista no artigo 54 da Lei 9784 de 1999 não se consuma no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou de pensão e o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas, vez que tais atos se aperfeiçoam apenas com o registro na Corte de Contas. Como assim, professor? Me explique. Muita atenção aqui. Aqui foi o ato que concedeu a aposentadoria. O órgão, a entidade, disse ok, pode estar aposentado. Esse rapazinho vai mandar o processo lá para o TCU. Chegou aqui no TCU. Depois que chegou no TCU, o TCU tem um prazo de 5 anos para analisar essa aposentadoria. Esse prazo aqui é o prazo do decreto. Ainda não é o prazo da Lei 9784. Por quê? Porque aqui não existe o ato ainda. Aqui está faltando a manifestação do TCU. O ato complexo, como eu disse, eu tenho que ter a manifestação de vontade de um órgão, a manifestação de vontade do outro órgão, aí sim, aí eu tenho a formação do ato administrativo. Mas se eu só tenho a manifestação de um órgão, não tenho a manifestação do outro ainda, o ato não está formado. Então, não tenho como falar do prazo lá da Lei 9784, que é o prazo para anular um ato administrativo. Só após o TCU, o órgão conceder, o TCU chegou no TCU aqui, supor, chegou em 2020. Em 2022, o TCU deu a manifestação dele dizendo, ok, pronto. Aqui foi feito o registro da aposentadoria, aqui o cara está oficialmente aposentado, aqui realmente eu tenho o ato complexo, com a manifestação dos dois órgãos, e aqui eu vou ter a aplicação do prazo da Lei 9784 de 1999, que é o prazo de 5 anos para a administração pública anular um ato administrativo. Porque mesmo depois disso tudo, mesmo depois desse processo todo, ainda pode aquela aposentadoria ter sido ilegal, né? Ainda pode ter acontecido algum erro. Então ainda existe esse prazo aí, mas esse prazo só vai ser contado depois que realmente foi efetivado a aposentadoria, melhor dizendo. Beleza? Então cuidado, ó, decisão de 2019, essa daqui já foi cobrada em prova também. E essa daqui, mais recente ainda, de 2020. Vamos resolver algumas questões aqui. Quarta questão. CESP aí, juiz federal. Meu Deus, professor, juiz federal, calma, questãozinha aqui é tranquila. Foi publicado no dia 5 de 3 de 95, no Diário Oficial da União, a aposentadoria de uma servidora pública federal, ato este posteriormente registrado pelo TCU em 1º de 2 de 2003. Diante da mudança de interpretação da matéria, o TCU instaurou em 10 de 1 de 2008 processo administrativo a pedido do Ministério Público para rever o registro da aposentadoria da servidora. Em 6 de 4 de 2009, o TCU fez publicar a decisão anulando o acordo de registro de 1º de fevereiro de 2003. Sobre o fundamento de que não estariam preenchidos os requisitos legais de aposentadoria, com base na situação hipotética, analisa a opção correta. O ato de aposentadoria dos servidores públicos é considerado pelo STF como ato complexo, o qual se aperfeiçoa com a concessão de aposentadoria pelo órgão de origem. E aí, qual o gabarito? Agora é com vocês. O ato de aposentadoria de servidor público é considerado pelo STF um ato complexo, tá certo?
o qual se aperfeiçoa com a concessão da aposentadoria pelo órgão de origem. A questão está errada. Até aqui está correto, né? Mas vai se aperfeiçoar com a concessão pelo órgão de origem? Não. Só vai se aperfeiçoar com a decisão do TCU, depois que o TCU apreciar essa legalidade. Beleza? Então vamos resolver aqui a questão que eu falei para vocês, a quinta questão, que ela tinha um entendimento e agora passa a ter outro entendimento. Questão de 2019 vai dizer o seguinte: Ernesto, servidor público federal, requereu e teve deferido sua aposentadoria por tempo de contribuição. Em razão de falhas burocráticas, o Tribunal de Contas da União somente apreciou, para fim de registro, 6 anos após a aposentadoria de Ernesto. Então, o Ernesto pediu lá a aposentadoria, foi deferida pelo órgão, só que o TCU só foi apreciar a legalidade para fazer o registro da aposentadoria dele 6 anos depois. Esse era o grande lance da questão. Aqui ele vai falar, vou ler aqui, mas não vai influenciar tanto na questão. Por visualizar a existência de equívocos no processo administrativo, já que não teria sido comprovado o tempo de contribuição exigido pela legislação de regência, o tribunal, sem ouvir Ernesto, negou-se a promover o registro e determinou o retorno dos autos ao órgão de origem, de modo que o referido agente deveria retornar ao serviço público ativo. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que o procedimento adotado pelo tribunal está. Então é o seguinte, pessoal, essa questão, o gabarito dela, se você for procurar no que concursos, no TEC concurso, em qualquer local, o gabarito dela vai estar como item C, que vai dizer o seguinte, que está errado, pois o exame do ato de aposentadoria pelo TCU, 6 anos após a sua concessão, exigiria a observância do contraditório e ampla defesa. Esse era o entendimento em 2019. Esse foi o gabarito da questão. Só que hoje não é mais. Essa questão está desatualizada. Hoje não é mais esse gabarito. O gabarito que mais ficaria próximo, se essa questão fosse em 2020, é o item D. O registro está errado, pois o decurso de 6 anos desde o ato de aposentadoria obsta, proíbe que o Tribunal de Contas profira decisão desfavorável ao beneficiário, sendo feito o registro tácito da aposentadoria. Certíssimo aí o item D. Tranquilo? Olha a quantidade de informações. Muita coisa na aula de hoje. Vou fazer aqui só um resumo bem rápido. Então, iniciamos nossa aula trazendo o texto da súmula vinculante 3, que é o mais importante para você conhecer, saber o que é que você vai estudar. Trouxe aí, esquematizei ele para vocês, expliquei a súmula vinculante 5 do STF, súmula vinculante 21, demonstrei a importância delas. Fiz aí a explicação do ato administrativo, simples, complexo e composto, destacando que a aposentadoria do servidor público para o STF é um ato complexo, e até coloquei questões aí 2020 da COPES e outra questão da Banca CESP que diz isso daí. Aí depois eu fiz o paralelo do que é o antes e agora com o entendimento de 2020 do STF. Coloquei aqui o entendimento que é muito importante você conhecer, da forma como está aí. A Banca CESP vai trazer uma questão desse jeitinho aí, ou pode trazer numa situação hipotética. A questão do prazo, né, de 5 anos, que está previsto no decreto. A questão dessa outra jurisprudência do prazo previsto na Lei 9784, que vai ser utilizado após aí o registro da aposentadoria, após a concessão da aposentadoria, e finalizamos aí com as questões demonstrando tudo isso daí. Quero saber de vocês, como é que foi aí a aula? Muito conhecimento, gostaram? Me digam aí. Deixa eu tirar aqui para visualizar.
Daniel Silva, show. Sempre ótima. E o nível hoje foi muito aprofundado. Pode ter certeza. Vamos lá, vamos botando aí que eu vou já ler todos aqui para vocês. Maura, sempre ótimo, muito obrigado. Atanael, excelente aula. Daniel, muito bom professor. A Sheva, então, o prazo do decreto é para analisar e da lei é de... Sim, exatamente. O prazo do decreto é para analisar, para apreciar a legalidade, e o da lei é depois que foi feita a concessão da aposentadoria. Muito boa, excelente professor, mas é meio difícil. Só que é o seguinte, tem alguns assuntos que são, assim, difícil, aprofundado demais e que é pouco cobrado em prova. Esse daqui não. Ele é difícil, mudou o entendimento, ele é um pouco aprofundado, mas ele é muito cobrado em prova. Mas, assim, a minha opinião, sendo sincero com vocês, o ponto que eu considero, professor, o que é que você destaca? 3 pontos importantes da aula de hoje que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Isso daqui, o texto da súmula, não tem como, então anota aí, pega um papelzinho para anotar os 3 pontos mais importantes, que se você tiver aprendido esses 3 pontos na aula de hoje, eu saio satisfeito. Eu cumpri a minha missão aqui nessa aula. Primeiro, o texto dela. Memorizar, entender, saber o que ele está dizendo. Segundo, o ato complexo. Entender que é um ato complexo, saber o porquê que é um ato complexo, e não um ato composto. E terceiro, o que mudou. Terceiro, conhecer isso daqui. Então, isso daí são os 3 pontos mais importantes. Conhecer o texto da súmula vinculante, 3. Saber que é um ato administrativo complexo e ter essa repercussão geral, que é essa tese de 2020 na cabeça e compreender, entender. Essa parte do prazo, ela já é um aprofundamentozinho bom, aquele para você deixar guardado. Mas, assim, não é aquela coisa forte de prova, não. Pode cair? Pode sim. Pode cair até primeiro do que as outras informações. Mas, na minha opinião, as questões que eu já visualizei, não é um tema tão forte de prova. Mas é bom conhecer. Por quê? Porque a carta, ó, que você guarda aqui do concorrente, uma questão dessa derruba muitas pessoas. Porque tem gente que nem sabia que isso aqui mudou. Me diga bem aí, seja sincero comigo. Alguns sabem porque eu mandei um áudio no grupo para vários alunos. Mas eu pergunto, se não fosse o áudio que eu mandei, a postagem no Instagram, outras pessoas aqui não estão participando do meu grupo, você estava sabendo dessa mudança? Você que já conhecia a súmula vinculante 3, já tinha estudado, sabia dessa questão do prazo de 5 anos e tal, você estava sabendo que mudou? Então, são essas mudanças que pegam o candidato, porque poucas pessoas ficam sabendo, nem todo mundo sabe, passa despercebido. Então, muito cuidado com isso. Continuando aqui, muito boa, excelente, mas é meio difícil, ótimo, muito obrigado, show de bola, muita informação mesmo, com certeza, excelente, foi ótimo, conteúdo bem denso, show, arrasou, agradeço demais aí, top de linha. Suarinho, se vai disponibilizar o material, vou sim, daqui a pouco eu boto lá no grupo, nunca no Brasil, não saberia, pois é, são essas informações que são importantes, beleza? E aí, para vocês que querem realmente aprender o direito administrativo, já falei lá no grupo e vou falar aqui novamente, os cursos aí, ó, aproveitem, questão da quarentena e do isolamento social. O curso de direito administrativo começando do zero 2020. O curso era R$ 119,90, ele está por R$ 59,95. E o curso de direito constitucional também está, o constitucional hoje ele está até mais barato. Hoje, eu postei até lá no desafio, mas quem quiser, se eu não me engano, ele está por R$ 45 hoje. Meu patrão, R$ 45 muitas vezes não é nem um aulão que você paga em uma aula. Aqui é o curso de direito constitucional completinho, 2020. E aqui é administrativo também completo, do início ao fim. Tem algumas pessoas que já até fizeram a matrícula aqui, o curso está sendo gravado agora, em março de 2020. Então, todas as mudanças aí já estarão
atualizadas no curso. Uma coisa bem interessante, não expira o curso, não tem limite de visualizações, quase aí o aluno fica aquela coisa, eita, eu tenho 30 dias, tenho 20 dias, tenho... Não, você tem o tempo que você quiser para assistir. E assiste quantas vezes quiser e também tem atualização garantida por um ano, até abril de 2020. Deixa eu analisar aqui. Professor, esse material vai disponível aqui no portal, até os slides. Sim, a quem não conseguiu assistir ao vivo, essa aula vai ficar depois no replay e o material. E eu vou pegar essa aula aqui também, eu vou colocar nesse curso aqui, Direito Administrativo, começando do zero. Eu vou disponibilizar lá também, porque é um assunto que é interessante colocar. Beleza? Mais alguma coisa? Mandem aí, deixa eu analisar aqui. Estou gostando dessas aulas ao vivo, é muito bom. Quem é professor que gosta da sala de aula e esse período de pandemia, de quarentena, tá difícil, mas tem que respeitar. E aí essa interação aqui é muito boa. Acredito até para vocês também, né? Muitos aí estão em casa, então é bom essas aulas ao vivo. Vocês já sabem agora que se eu perguntar alguma coisa e não falar, eu ligo a câmera, né? Provei que tem como ligar. Gareza apareceu aí. Então fiquem espertos, viu? Doutora Yasmin acabou de chegar, não tinha visto. Outra coisa que eu queria destacar também é agradecer, né? 18 pessoas, eu estava falando no início. O tio professor Márcio Lima estava fazendo um ao vivo, tinha live de Sandy Júnior, live de Raça Negra, e tinha várias outras coisas aí, final de BBB, final não, paredão do BBB, e eu esperava 5 pessoas na aula de hoje. Deu 18, triplicou quase 4 vezes o que Nando Reis, mais um, pelo amor de Deus. Aqui tá ótimo com 18 pessoas. Então, outra coisa também, para finalizar aqui, queria destacar com vocês, é o seguinte, o direito administrativo está mudando. O direito administrativo não é mais o mesmo. Tem que se atualizar, tem que buscar essa questão desses decretos de calamidade, vai mudar muita coisa no direito constitucional, no direito administrativo. Quando tudo isso daí passar, teremos novas decisões aí, novos entendimentos, assim como foi esse, que muda tudo aí, muda o rumo. Você vai para a prova achando que é aquilo, quando mudou uma coisinha, e o examinador da CESP, ele está ali só olhando. Ele está só pegando isso daí. Só que você não tem o mesmo tempo que o examinador da CESP tem para estar fazendo isso. Ele é pago para isso. A função dele é justamente essa, é fazer questões, é estar buscando ali essas decisões, essas coisas que muitas vezes os professores não divulgam. São muitas decisões, são muitas informações, e aí passa despercebido. Aí ele quer justamente pegar o aluno desatualizado. Pode esperar essa decisão aqui nas próximas provas de direito administrativo, direito constitucional, é certeza, pessoal. Beleza? Então, queria agradecer a presença de todos. Se tiver mais alguma coisa, pode mandar, pode falar, fique à vontade. Eu vou agora descansar um pouquinho e depois comentar as questões lá do desafio que eu mandei hoje, viu? Vamos lá, agradecer aí a Ana Paula, Tanael, Bárbara, Daniel, Diógenes, Isídia chegou agora também, Jéssica, Joaquim, Jonatas, Luana, Maura, Maura sempre presente, Sheva, Yasmin e as outras pessoas que eu não consigo visualizar o nome aí porque entraram através do link, mas mandei para Larissa, mandei para Sara, Patrícia, deve ser elas que estão por aí nesse link aí. Pronto, valeu. Forte abraço a todos e bons estudos.